Salmo 9, nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo, porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu, ó Deus, arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos, pois quando inquire do derramamento de sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os seus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porquanto o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Põe-nos em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Amém. Diz o ditado que quem não é visto não é lembrado. E esse ditado, ele é verdadeiro. Porque dificilmente, e obviamente que nós estamos falando quando nós recém conhecemos alguém, dificilmente nós vamos nos lembrar daquela pessoa dentro de um ano, se aquela pessoa não fez algo memorável, algo que nos lembre dela. Nós conhecemos muitas pessoas no decorrer da nossa vida, mas de poucas nós nos lembramos de fato. Imagina quantas pessoas você já viu na sua vida, quantas pessoas até mesmo você já disse bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Mas você não se lembra delas. Por quê? Porque elas não fizeram nada de memorável, nada que pudesse marcar aquela experiência na nossa mente. Quem não é visto, não é lembrado. O interesse que nós manifestamos em alguém, a ponto de nos lembrarmos dessa pessoa, é proporcional à impressão que essa pessoa causou em nós. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Porque, além do fato de que quem não é visto não é lembrado, também é verdadeiro que a primeira impressão normalmente é aquela que fica. A gente até pode mudar de impressão acerca de uma pessoa, mas normalmente a primeira impressão é aquela que fica, seja para o bem ou seja para o mal. Por outro lado, é possível que nós esqueçamos de alguém, ainda que essa pessoa tenha feito algo memorável a nosso favor. Isso acontece quando deixamos de dar o devido valor àquilo que essa pessoa fez por nós. E quando alguém age assim conosco, nós chamamos essa pessoa de mal agradecida. E quando nós agimos assim com relação a outras pessoas, essas pessoas nos chamam dizem que nós somos mal agradecidos. Essa ingratidão é uma ofensa grave às pessoas que nos ajudam.
né? Porque assim como nós nos sentimos ofendidos quando nós ajudamos alguém e nós percebemos que essa pessoa não ficou nem um pouquinho agradecida, nós os ofendemos, as pessoas também se ofendem quando nós mostramos que somos mal agradecidos. Agora, se essa ingratidão então é uma ofensa grave às pessoas que nos ajudam, ela é uma ofensa infinita a Deus, por todos os favores e benefícios que Ele já nos deu. E, infelizmente, o povo de Deus é grandemente tentado com relação à ingratidão. Facilmente nós nos esquecemos dos favores que Deus nos fez no passado. Israel constantemente estava lutando com relação à ingratidão. Toda a história de Israel no Antigo Testamento é uma história de ingratidão. E nos dias de hoje não é diferente. A igreja também luta com a ingratidão. Quando nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus fez por nós no passado, nós deixamos de crer em Deus com relação a tudo aquilo que nós precisamos que Ele faça por nós agora e no futuro. A ingratidão pelas coisas do passado gera em nós incredulidade. Isso a gente também aprende com a história de Israel. Israel esqueceu que Deus libertou eles do Egito, e por isso mesmo, cada vez que eles enfrentavam problemas, eles não se voltavam para Deus. Pelo contrário, eles se voltavam para os deuses falsos, para a idolatria, para o pecado. A ingratidão, o esquecer-se daquilo que Deus fez por nós no passado, gera em nós incredulidade. Destrói a fé que nós deveríamos ter em Deus naquilo que nós precisamos que Deus faça por nós, agora e no futuro. A nossa ingratidão para com Deus destrói a fé que nós deveríamos ter nele. Nós abdicamos das vitórias futuras quando somos ingratos pelas vitórias passadas. Quando nos tornamos ingratos pelas vitórias que Deus deu no passado, nós estamos nos preparando para a derrota no futuro. E por que isso? Porque não cremos mais que Deus possa nos dar vitórias. Se a gente se esquece das vitórias que Deus deu no passado, nós não vamos considerar que Deus seja poderoso e bondoso o suficiente para nos dar vitórias no futuro. E quando acontece isso, nós vamos apelar necessariamente para o pecado. Porque nós somos pessoas em busca de alguém que nos salve. Isso a gente percebe quando... Se a gente for analisar quanto dinheiro fizeram os filmes da Marvel, né, de super-heróis, a gente percebe que o mundo está em busca de um herói, de alguém que o salve. É por isso que as pessoas gastam todo esse dinheiro vendo esses filmes, por isso que as pessoas gastam todo esse dinheiro comprando os DVDs ou Blu-rays desses filmes, ou então comprando outras mercadorias que têm a ver com esses filmes. Por quê? Porque as pessoas anseiam por um herói, as pessoas anseiam por um salvador. E se Deus não pode nos salvar, então nós precisamos de um outro salvador. E normalmente esse salvador será o pecado. Quando nós não cremos mais que Deus possa nos dar vitórias, nós vamos apelar necessariamente ao pecado para alcançarmos a bênção que tanto queremos. E quando nós apelamos para o pecado, ainda que consigamos a bênção, nós não teremos vencido, nós teremos sido derrotados, porque a vitória não é conseguir a bênção de qualquer forma.
a todo custo. A vitória está em conseguir a bênção em obediência a Deus. Se quisermos viver uma vida cristã vitoriosa nesse mundo, nós jamais devemos nos esquecer daquilo que Deus fez por nós no passado. Se quisermos vencer neste mundo como filhos de Deus, jamais devemos nos tornar mal agradecidos. E nós demonstramos a nossa gratidão a Deus louvando tanto pelas vitórias que Ele nos deu no passado, quanto pelas vitórias que Ele ainda não nos concedeu. O Salmo 9 nos ensina exatamente isso, que no meio das aflições presentes, no meio das dificuldades presentes, nós devemos nos lembrar daquilo que Deus fez no passado e nós devemos louvar a Deus por aquilo que Ele fez no passado. E com fé, confiar que Ele nos fará vencer continuamente até o fim. Se você não quer que Deus se esqueça de ti, você não pode se esquecer de Deus, porque aqueles que se esquecem de Deus exatamente por causa da sua incredulidade. Não é que Deus fica magoadinho porque, eu me esqueci, o João se esqueceu de mim, então eu vou me esquecer dele. Não é que Deus fica magoadinho, não é que Deus fica com o seu ego machucado porque nós não nos lembramos dele. Não, a questão é que o não se lembrar de Deus é sinal de que nós nos tornamos incrédulos. É sinal de que nós não cremos mais em Deus. E Deus não age a favor daqueles que não creem nele. Por que Deus agiria a favor daqueles que não creem nele, se essas pessoas, a partir da sua incredulidade, dizem que não precisam de Deus? Então, se você não quer que Deus se esqueça de ti, não se esqueça dele, porque quem se esquece de Deus são os incrédulos. Lembre-se de Deus por todas as vitórias que Ele te deu no passado. E Deus não se esquecerá de ti, e Ele te fará vencer nas lutas de agora e nas lutas do futuro. Lembre-se de louvar ao Senhor pelas vitórias passadas e futuras, e Ele não vai se esquecer de ti. Davi começa o salmo aqui louvando a Deus exatamente pelas vitórias passadas. Ele diz no versículo 1, eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Normalmente nós pensamos o louvor a Deus como aquilo que nós acabamos de fazer aqui. Músicas, melodias cantadas, acompanhadas por algum instrumento musical. Nós pensamos o louvor a Deus como música. Louvar a Deus é música, é cantar música, cantar hinos. Isso é louvar a Deus. Nós pensamos que o louvor a Deus se resume a palavras que nós proferimos em forma de melodia, acompanhada de instrumentos musicais. E de fato, louvar a Deus envolve música. Mas é muito mais do que isso. O louvor a Deus é muito mais do que simplesmente cantar uma música. O louvor que Deus quer e merece de nós deve ser de todo o coração. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Não é apenas com os nossos lábios, mas é com todo o nosso coração. E quando a gente pensa em coração, por causa da nossa cultura, a gente pensa em coração sempre em termos emocionais e sentimentais, né? Eu tenho que adorar a Deus com toda a minha emoção, com todo o meu sentimento. Sim, verdade, mas a linguagem bíblica, coração, envolve sentimento, envolve emoção, mas envolve muito mais do que isso. Na linguagem bíblica, o coração envolve todo o nosso ser interior. Tudo aquilo que nós somos dentro de nós mesmos. Todas as nossas ideias, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, isso é o nosso coração na linguagem bíblica. O coração se refere a tudo aquilo que nós somos em nós mesmos. Isso quer dizer então que louvar a Deus envolve
tudo aquilo que nós somos. Não é apenas cantar música. Somos o que fazemos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós raciocinamos, todo. É por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso pensamento, com toda a nossa vontade, com tudo aquilo que nós somos, com todas as nossas forças. Não é um exercício emocional apenas que envolve as emoções, que envolve os sentimentos. Não é uma coisa apenas que nós nos emocionamos com aquilo que nós estamos fazendo. Não, é tudo. É tudo. Isso quer dizer que quando nós louvamos a Deus com música, quando nós cantamos louvores a Deus, aquilo que nós proferimos deve encontrar suporte na nossa vida com Deus. Porque não adianta eu cantar um hino, uma música que diz que eu amo a Deus, se com a minha vida eu demonstro que eu não amo a Deus. Seria a mesma coisa, desculpe usar vocês como exemplo, né? Seria a mesma coisa que o Vitor dizer para Pamela, eu te amo, mas agir como se não amasse. Ou o contrário também. Né? Ninguém gosta, a gente gosta de ouvir de outra pessoa, eu te amo, mas a gente quer que essa pessoa demonstre o amor. É demonstrar o amor de forma prática. Sim. Claro, porque o que adianta falar eu te amo, mas não demonstrar esse amor de forma nenhuma? Pelo contrário, demonstrar que na verdade não ama, né? Isso machuca muito a pessoa que ouve eu te amo, mas percebe que a pessoa de fato não ama, né? Então, Deus sabe tudo aquilo que se passa em nós. Deus sabe tudo aquilo que nós fazemos e Deus sabe tudo aquilo que nós pensamos. Deus não aceita louvores daqueles que o desobedecem. Da mesma forma que uma pessoa que tem amor próprio não aceita a declaração de outra que diz eu te amo, mas percebe que esse eu te amo está cheio de falsidade e hipocrisia, Deus também age dessa forma. Deus não aceita louvores daqueles que desobedecem. E isso é deixado bem claro pelo que o profeta Isaías fala e pelo que o próprio Jesus fala também. Eu vou ler rapidinho para vocês aqui Isaías, tá? Pasmai e maravilhai-vos, cegai-vos e ficais cegos, estão bêbados, mas não por causa do vinho, andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de sono profundo e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e cobriu a vossa cabeça, que são os videntes. Para vós, toda visão se tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto. E ele responde, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isso. E ele responde, eu não sei ler. Aqui está falando acerca de que o povo de Deus, nos dias de Isaías, considerava a palavra de Deus como um livro fechado. Eles não obedeciam à palavra de Deus. Alguém dava a palavra de Deus para eles lerem, eles liam a palavra de Deus, mas não obedeciam. E como eles não obedeciam, Deus está dizendo que, na verdade, aquilo que eles liam é como se de fato eles não estivessem lendo. Então o profeta Isaías continua. Por isso o Senhor disse, esse povo se aproxima de mim e me honra com os lábios e com a boca, mas o coração deles está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. Eles não obedeciam a Deus de coração. Eles não obedeciam a Deus com tudo aquilo que eles eram de fato. E Jesus repete isso
quando ele está junto com os fariseus. Então alguns fariseus e escribas vindos de Jerusalém chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, respondeu-lhes: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício, eu dediquei como oferta ao Senhor. Esse, de modo algum, terá que honrar seu pai e sua mãe. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Deus não está tão interessado naquilo que nós cantamos a Ele. Deus quer saber se aquilo que nós cantamos a Ele é de fato verdade. Deus não se deixa impressionar por aquilo que nós falamos. Deus quer saber se aquilo que nós falamos, de fato, é verdade em nós. Nós demonstramos a nossa gratidão a Deus pelas vitórias que Ele nos deu no passado, não com palavras hipócritas e falsas, mas com palavras verdadeiras, palavras que são suportadas por uma vida de obediência a Ele. Além disso, o louvor que nós prestamos a Deus serve de testemunho da fidelidade e do poder de Deus àqueles que ouvem as nossas palavras e canções. Versículo 1 continua: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Nos louvores que Davi vai prestar a Deus, ele vai contar todas as maravilhas que Deus fez a seu favor. Tudo aquilo que Deus fez a favor de Davi, Davi vai contar. Davi vai transformar em canção, e essa canção será ouvida por outras pessoas. O louvor que nós prestamos a Deus, ele é prestado a Deus, mas ele também serve como testemunho acerca do poder e da bondade de Deus para aqueles que nos ouvem. E além de servir de testemunho, os nossos louvores a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós, também alimenta a nossa fé. Porque a partir do momento que nós começamos a nos lembrar daquilo que Deus fez para nós no passado, a nossa fé com relação àquilo que Deus vai fazer para nós no futuro aumenta. Davi continua no verso 2, dizendo o seguinte: em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Davi diz que ele se alegrará em Deus até o ponto de saltar de prazer, enquanto louva a Deus por todas as maravilhas que Ele fez no passado. Aqui está algo que nós deveríamos de aprender com Davi no meio das nossas lutas, porque Davi, ele está no meio de uma luta aqui. Enquanto Davi escreve essas palavras, ele está no meio de uma luta. O versículo 13 nos mostra isso. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Então, enquanto escreve o versículo 2, o versículo 13 é verdadeiro na vida de Davi. Davi está sendo afligido. Davi tem pessoas que odeiam Davi e essas pessoas estão fazendo o mal para Davi. E ainda assim, Davi é capaz de se alegrar. É isso que nós devemos aprender com Davi aqui, a nos alegrarmos em Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós no passado. Porque se nosso foco estiver apenas nas lutas de agora, apenas na aflição de agora, apenas no sofrimento de agora, a gente nunca vai encontrar motivo para alegria. Se os nossos olhos estão postos apenas na dificuldade, se os nossos olhos estão postos apenas na aflição, na angústia, na tristeza, no desespero, é óbvio que a gente não vai encontrar alegria.
A alegria está naquilo que Deus fez por nós no passado. Porque se Deus fez o que Ele fez no passado, isso quer dizer que Ele pode e quer fazer outras coisas no presente e no futuro. Ao nos lembrarmos daquilo que Deus fez no passado, nós somos capazes de vencer a tristeza, o desânimo, a angústia e nos alegrarmos em Deus. Quando a gente começa a investir o dinheiro nosso em qualquer tipo de ativo, a primeira coisa que a gente deve aprender é que retornos passados não são garantia de lucros futuros. Só porque no passado algum investimento deu certo, não quer dizer que no futuro vai continuar dando certo. A pessoa deve estar preparada para isso, ela deve estar preparada para investir e ver o seu investimento chegar ao pó, virar pó. Agora, com Deus não funciona assim. Deus espera que nós vejamos aquilo que Ele fez no passado como garantia daquilo que Ele vai fazer no futuro. Essa é a razão pela qual a gente tem o Antigo Testamento é exatamente essa. Os pais do Antigo Testamento, eles deveriam ensinar os seus filhos acerca daquilo que Deus fez no passado, exatamente por causa disso, para que os filhos tivessem a certeza de que assim como Deus agiu no passado, Ele vai agir no futuro. Então, com relação aos nossos investimentos, a gente deve ter bem claro de que retornos passados não garantem nada que no futuro a gente vai ter o mesmo retorno. Com Deus, aquilo que Ele fez no passado é garantia de que Ele vai continuar agindo. Nós devemos esperar que assim como Deus agiu no passado a nosso favor, assim Ele vai continuar fazendo no presente e no futuro. E como foi que Deus agiu a favor de Davi no passado? Versículo 3. Porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Deus derrotou os inimigos de Davi no passado. E para Davi isso é importante, porque agora ele tem novos inimigos. Davi tem novos inimigos que estão fazendo mal para ele. E para Davi é muito importante ele se lembrar que Deus derrotou os seus inimigos no passado. Deus derrotou os inimigos de Davi em 3 atos. O primeiro ato, ele fez com que eles voltassem atrás. Eles não conseguissem pôr em prática os seus intentos malignos. O segundo ato foi fazendo com que eles tropeçassem e caíssem nas suas próprias armadilhas. E o terceiro ato, aniquilando-os por completo. Pereceram diante da tua face. E Deus derrotou os inimigos de Davi por aquilo que está no versículo 4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Deus derrotou os inimigos de Davi exatamente porque Deus é um juiz justo, um juiz que julga com justiça, um juiz que garante e defende o direito daqueles que o obedecem. Versículos 5 e 6. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações e tu arrasaste. Tu aqui é Deus, né? E tu, ó Deus, arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Deus, na sua justiça,
julgou as nações que se opunham a Davi e as repreendeu e de tal modo as destruiu a ponto de não haver mais lembrança delas. Deus destruiu as nações inimigas de Davi a ponto de ninguém mais se lembrar que aquelas nações um dia tinham existido. Não havia mais lembrança delas. Mas ao contrário das nações inimigas, que foram completamente destruídas, Deus permanece para sempre. Versículo 7, mas o Senhor está assentado perpetuamente, preparou o seu tribunal para julgar. O versículo 7 aqui é colocado em oposição àquilo que está no versículo 5 e 6. As nações inimigas, elas pereceram, elas foram destruídas, a tal ponto de que ninguém se lembra mais delas. Mas Deus permanece, Deus está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Deus permanece eternamente assentado sobre o seu trono, pronto para julgar a todos com justiça. Versículo 8, Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. Deus é aquele que julga o mundo com justiça. Deus é aquele que julga os povos com retidão. Quando nós pensamos em Deus como aquele que julga os povos e as nações, normalmente nós pensamos apenas no juízo final. A gente pensa lá em Apocalipse 20, 21. O juízo final, Deus julgando as nações. E num certo sentido nós estamos certos em fazer isso, porque o juízo final é o suprassumo de todos os juízos de Deus. É o juízo acerca do qual não existe apelação. Depois daquele juízo, não existe mais apelar à graça e à misericórdia de Deus. Então faz um certo sentido nós pensarmos, sempre quando nós pensamos em Deus como juiz, nós nos lembrarmos do juízo final. Mas Davi não está pensando aqui tanto no juízo final. Porque o juízo final não resolve a situação de Davi. Davi precisa que Deus julgue os inimigos dele agora? Não no juízo final. Para Davi, o juízo final não resolve a sua angústia, não resolve toda a circunstância problemática que ele está vivendo. Davi tem em vista aqui os juízos de Deus que ocorrem na história humana, e não aquele que ocorrerá no último dia. Levando em consideração agora tudo aquilo que nós temos na palavra de Deus, nós sabemos que Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele a quem Deus, o Pai, entregou o poder e a autoridade de julgar as nações. Jesus está agora mesmo assentado sobre o seu trono, à direita de Deus, julgando os povos e nações. E as sentenças pronunciadas por Jesus são justas e retas, conforme a justiça, a retidão e a retidão da lei de Deus. Por isso mesmo, se nós queremos se nós queremos encontrar refúgio e proteção nos dias de angústia, nós temos que estar entre aqueles que são oprimidos por obedecerem à lei de Deus e não entre aqueles que oprimem aos que obedecem à lei de Deus, porque Jesus julga e condena aqueles que desobedecem à lei de Deus e salva aqueles que obedecem à lei de Deus. Versículo 9, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Se nós queremos encontrar em Jesus refúgio e proteção, nós temos que estar entre aqueles que são oprimidos por obedecerem à lei de Deus. Versículo 10, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. É necessário que nós conheçamos o nome de Jesus. É necessário que nós saibamos
o que significa o fato de Jesus ser chamado Jesus Cristo. É necessário que nós saibamos que ele foi ungido por Deus, Cristo é ungido. É necessário que nós saibamos que ele foi ungido por Deus para salvar dos seus pecados um povo para si. Jesus significa o Senhor salva, Yahvé salva. Ele se chamará Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. Uma nova gata agora aqui entrando. A outra não vem, daí vem essa aqui substituindo. Isso quer dizer que, uma vez que Jesus nos salvou dos nossos pecados, nós não podemos mais confiar no pecado para nos trazer alívio nos dias de angústia. Porque é isso que as pessoas fazem, né? E é isso que os incrédulos fazem. Os incrédulos, voltando para o versículo 9, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Os incrédulos, eles não buscam refúgio em Deus quando enfrentam angústia. Os incrédulos buscam refúgio no pecado, qualquer pecado. Mas eles buscam refúgio no pecado. Mas nós conhecemos o nome de Jesus. Em ti confiarão, versículo 10, os que conhecem o teu nome. Nós sabemos que Jesus foi chamado Jesus porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Isso quer dizer então que nós não podemos mais confiar no pecado para nos trazer alívio nos dias de angústia. Se realmente cremos que Jesus é aquele que nos salvou dos nossos pecados, nós temos que confiar que ele nos salvará de todas as outras demais coisas. Nós temos que confiar que ele também nos protegerá nos dias de angústia e que ele vai nos libertar desses dias de angústia. E dessa forma, em vez de buscar libertação em qualquer outro lugar, nós devemos buscar libertação em Jesus, porque ele nunca desampara aqueles que o buscam. Jesus nunca desampara aqueles que o buscam. Agora eu me lembrei aqui daquele versículo que está lá em Hebreus, que diz que nós devemos, em tempo oportuno, buscar graça, nos aproximarmos do trono da graça para achar graça e misericórdia. Porque Jesus, ele tem empatia com relação a nós, porque ele sabe o que é viver neste mundo, como um homem. Jesus sabe o que é enfrentar a fraqueza. Jesus sabe o que é enfrentar o pecado e a tentação. Jesus sabe o que é enfrentar a dor e o sofrimento, porque afinal de contas, ele é chamado de homem de dores, que sabe o que é sofrer. Ele jamais desampara aqueles que o buscam. Você tem louvado a Deus pelas vitórias que ele te concedeu no passado? No caso de Davi, essas vitórias envolviam a derrota dos inimigos de Davi. Davi tem inimigos agora que estão fazendo mal contra ele, e por isso então Davi se lembra das oportunidades em que no passado Deus deu vitória a ele sobre os seus inimigos. Quais foram as vitórias que Deus te deu no passado? O que foi que Deus te salvou no passado? Quais foram as bênçãos que Deus te concedeu no passado? Agarre-se a essas bênçãos, agarre-se a essas vitórias e louve a Deus por elas. Conte aos outros e conte a ti mesmo as maravilhas que Deus fez por ti, para testemunho aos incrédulos e para o fortalecimento da tua fé. Não coloque
os teus olhos tanto sobre os problemas de agora. Volte os teus olhos para aquilo que Deus fez por ti no passado. Para que a tua fé seja fortalecida. Para que tu tenha certeza que assim como Deus agiu a teu favor no passado, Ele vai fazer a mesma coisa contigo no presente e no futuro. Não te deixe consumir pela tristeza e pelo desânimo por causa das lutas que você enfrenta agora. Alegre-se em Deus e em Jesus pelas vitórias passadas, crendo que novas vitórias ainda te esperam, novas vitórias estão à tua frente ainda. Não esteja entre aqueles que são mal agradecidos. Não seja você um mal agradecido. Renda ação de graças pelas bênçãos passadas e renda ação de graças pelos problemas presentes. Isso é um exercício para a nossa fé. Porque se é necessário que nós cresçamos em fé, é necessário que nós exercitamos a nossa fé, porque se nós não fizermos exercícios para o nosso corpo, nós não vamos criar massa muscular, né? Se eu ficar só comendo e não exercitar o meu corpo, eu não vou ficar forte. Eu vou ficar fraco. Se eu quero ficar forte, eu tenho que exercitar o meu corpo. Eu tenho que desafiar o meu corpo a fazer coisas que normalmente eu não faria. Da mesma forma, nós devemos exercitar a nossa fé. E nós exercitamos a nossa fé nos lembrando daquilo que Deus fez no passado, com ação de graças, rendendo graças a Deus por aquilo que Ele fez no passado e rendendo graças a Deus pelas circunstâncias difíceis que nós enfrentamos no presente. Não esteja entre aqueles que são mal agradecidos, porque a falta de ação de graças nunca produz fé. A falta de ação de graças sempre produz incredulidade. E se você se deixar levar pela incredulidade, você jamais vai alcançar a vitória que você precisa alcançar. Você jamais vai vencer as circunstâncias adversas que agora você encontra. Jesus é um justo juiz. E Ele está pronto para a qualquer momento emitir uma sentença a teu favor. Mas é necessário, para que Ele emita uma sentença a teu favor, é necessário que você esteja entre aqueles que obedecem a Deus. Porque Ele só é um refúgio para aqueles que obedecem a Deus. Ele condena aqueles que desobedecem a Deus. Busque o socorro e a salvação que apenas Jesus pode te dar e nunca, nunca, nunca fique desesperado. Nunca fique desesperado, porque Ele não desampara aqueles que o buscam. Sempre que o desespero chegar, busque a Deus, busque a Jesus. Porque Ele nunca desampara aqueles que o buscam. Louve a Deus pelas vitórias passadas e então você estará preparado para as vitórias futuras. E já que você vai louvar a Deus pelas vitórias passadas, aproveite e louve a Deus pelas vitórias futuras. Pelas vitórias que Ele ainda não te deu, mas que vai te dar no devido tempo. Davi continua ao Salmo 9, no versículo 11, nos convidando para que juntos nós cantemos louvores ao Senhor que habita em Sião e anunciemos entre os povos tudo aquilo que Deus fez por nós. Versículo 11, cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. E o que deve nos levar, o que deve nos motivar a louvar a Jesus? Antes, voltando um pouquinho, anunciar entre os povos os seus feitos. Quais são os feitos de Jesus? Os feitos de Jesus, eles podem ser resumidos no Evangelho.
Esse versículo aqui é um versículo evangelístico. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos, entre os seus feitos. Portanto, ide por todas as nações, fazei discípulos entre as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Isso aqui é um versículo evangelístico, isso aqui é uma espécie de um resumo da grande comissão. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciar entre os povos os seus feitos. O que deve nos motivar para louvar a Jesus e anunciar o seu evangelho aos povos? Versículo 12. Pois quando inquire do derramamento de sangue, ele lembra-se deles. Ele lembra-se de quem? Ele lembra-se dos povos, não se esquece do clamor dos aflitos. O que deve nos motivar para louvar a Jesus e anunciar o seu evangelho aos povos é a busca incansável e infalível de Jesus por justiça, porque ele investiga cada caso de violência, ele inquire do derramamento de sangue. Derramamento de sangue é uma forma que o Antigo Testamento normalmente fala acerca da violência, acerca dos crimes de violência. Jesus investiga cada ato de violência e ele lembra-se daqueles que foram vítimas desses atos de violência. Ele lembra-se do seu povo cada vez que eles clamam a ele por causa das suas aflições. Ele não se esquece do clamor dos aflitos. E já que Davi mencionou a aflição do povo de Deus, ele aproveita agora para lembrar a Deus as suas próprias aflições no versículo 13. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. A aflição de Davi era causada por aqueles que o odiavam e faziam o mal contra ele. Essa era a aflição de Davi. Qual é a tua aflição? O que é que angustia o teu coração? Essa pergunta, ou essas perguntas, não é para você responder para mim. E tampouco para que você responda para si mesmo. Você deve responder isso para Deus, exatamente como Davi faz aqui. Você deve transformar a tua aflição e a angústia do teu coração na tua oração a Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olha para a minha aflição causada por aqueles que me odeiam. Transforme a tua aflição, transforme a angústia do teu coração na oração que você faz a Jesus. Peça para que Deus olhe para a tua aflição. Peça para que Ele não desvie o olhar da tua angústia. Olha para mim. Olha para a minha angústia, olha para a minha aflição. É assim que nós devemos orar a Deus. Explique para Deus o que tem te afligido, te angustiado, como Davi faz aqui. Olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Explique para Deus o que tem te afligido, te angustiado, e então cite para Deus cada promessa que você encontra na sua palavra que se aplica à tua circunstância. E então apele à misericórdia e à graça de Deus, como Davi faz aqui. Tem misericórdia de mim. Peça para que aquele que tem o poder de te salvar da morte, que é assim que termina o versículo 13, né? Tu que me levantas das portas da morte, Davi estava prestes a passar pelas portas da morte, Davi estava prestes a morrer, mas Deus o salvou da morte. Então, peça para que aquele que tem o poder de te salvar da morte também te liberte dessa aflição e dessa angústia.
Versículo 14. Para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião e me alegre na tua salvação. Ore dessa forma para que então você possa louvar a Deus por mais vitórias concedidas, tendo a oportunidade de testemunhar ao restante do povo de Deus acerca daquilo que Deus fez por ti. E para que você possa alegrar-se ainda mais na salvação de Deus. Você deve louvar a Deus pelas vitórias futuras, tendo a certeza de que um dia, aquelas vitórias que hoje são futuras, serão vitórias passadas, com as quais você vai poder testemunhar aos outros e alegrar-se em Deus, criando dessa forma uma espécie de círculo não vicioso, mas virtuoso. As vitórias passadas alimentam a tua fé na esperança de vitórias futuras, até que essas vitórias futuras se tornem vitórias passadas, pelas quais você louva a Deus, alimentando a tua fé para outras vitórias futuras, que algum dia se tornarão vitórias passadas, e assim por diante. E nós temos que ter essa certeza. Nós temos que ter essa certeza de que as vitórias futuras, as vitórias que nós esperamos que Deus nos dê um dia, serão vitórias passadas. Nós temos que ter essa certeza. Versículos 15, 16 e 17. Os gentios enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Os versículos 15 e 16 estão falando acerca do passado. Acerca das vitórias que Deus concedeu a Davi no passado. Os gentios, aqueles que queriam o mal de Davi, enterraram-se na cova que fizeram, na rede que ocultaram, ficou preso o seu pé. Isso foi a consequência do juízo de Deus. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Aí agora Davi começa a falar acerca do futuro. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Inferno aqui não é tanto aquele inferno como destino final dos incrédulos, mas é no sentido de morte, porque no Antigo Testamento a teologia de como é a vida depois da morte não foi muito bem desenvolvida. Então, normalmente, quando o Antigo Testamento fala acerca do inferno, não está necessariamente falando acerca do destino eterno dos incrédulos, está falando apenas acerca da morte. Os ímpios serão lançados no inferno, os ímpios serão lançados na cova. Deus vai derrotar os ímpios. Davi cita aquilo que Deus fez no passado, versículo 15 e 16, para que ele tenha certeza daquilo que Deus vai fazer no futuro. Assim como Deus derrotou os ímpios no passado, ele vai derrotar os ímpios no futuro. Talvez até a derrota envolve o derretimento dos ímpios, mas nós estamos falando aqui de derrota, não derretimento. A certeza de que Deus usará a vitória deve ser a mesma certeza de Davi. E a certeza de Davi estava fundamentada no caráter justo, santo, gracioso e misericordioso de Deus. Versículo 18. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres perecerá perpetuamente. Por vezes vai parecer que Deus se esqueceu de nós. Por vezes sempre, né? A gente sempre quer as coisas para o dia de ontem. Né? A gente sempre quer as coisas o mais rápido possível. A gente nunca pensa, não, daqui a 2 anos, se isso acontecer daqui a 2 anos, eu vou estar satisfeito. Não, se a gente quer alguma coisa, a gente quer para agora, para hoje, para ontem. Como nós temos essa mentalidade imediatista, por vezes vai parecer que Deus se esqueceu de nós. Porque passou o dia de hoje e nada aconteceu. Aí chega o dia de amanhã e nada aconteceu de novo. Chega sábado, domingo, passa janeiro, passa fevereiro,
passa março e ainda não aconteceu. Aí, de repente, passou o ano de 2022 e nada aconteceu. Parece que Deus esqueceu de nós. Mas se nós não nos esquecemos de Deus, Deus não se esqueceu de nós. Essa impressão que nós temos é exatamente, unicamente por causa da nossa pressa. Ainda que por vezes pareça que Deus se esqueceu de nós e das necessidades que temos, vai ter um momento em que Deus fará por nós aquilo que nós esperamos e precisamos que Ele faça por nós. E enquanto nós esperamos que Deus nos livre da angústia e aflição, nós não devemos esperar inertes, sem fazer nada. Nós devemos esperar de forma ativa. Nós devemos esperar louvando a Deus pelas vitórias passadas e por aquelas vitórias que Ele ainda não nos deu. A nossa espera não é uma espera passiva. Nós não esperamos sentados, parados, sem fazer nada. Nós esperamos louvando a Deus. Nós esperamos rendendo graças a Deus. E nós esperamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Como exemplo que eu dei há 1 ou 2 semanas atrás, não me lembro agora. Eu estou desempregado. Eu preciso que Deus me dê um emprego. Então eu oro para que Deus me dê um emprego. Mas além de orar, eu distribuo o meu currículo por aí. Né? Porque não faz nenhum sentido orar para que Deus me dê um emprego e depois passar o dia inteiro vagabundeando. Né? Não faz nenhum sentido isso. Eu vou orar para que Deus me dê um emprego, então eu vou procurar um emprego. Eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Eu não tenho capacidade de obrigar nenhuma empresa a me contratar. Mas pelo menos, quem não é visto não é lembrado. Né? Eu vou permitir que as empresas que existem por aí me vejam, para que eu seja lembrado. Então, se existe alguma coisa que está ao meu alcance fazer para que aquela vitória que eu preciso que Deus me dê, se existe alguma coisa que eu possa fazer, eu vou fazer. Porque diz o Salmo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, tudo depende de Deus. Mas ao mesmo tempo, é necessário que existam trabalhadores para edificar a casa. É necessário que existam vigias vigiando a cidade para ver se o inimigo está se aproximando. Quer dizer, tudo depende de Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar disposto a fazer a minha parte. Quer dizer, eu quero edificar uma casa, tudo bem, se o Senhor não edificar, em vão eu vou trabalhar. Mas eu tenho que estar disposto a trabalhar para edificar a casa. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Tudo bem, tudo depende de Deus, mas eu tenho que estar disposto a fazer a minha parte vigiando. Então, eu não espero a vitória que Deus vai me dar de forma passiva, sentado, sem fazer nada. Não, eu espero louvando a Deus, eu espero rendendo graças a Deus e eu espero fazendo aquilo que compete a mim fazer. Se a vitória que eu preciso de Deus é um emprego, então eu vou orar para que Deus me dê um emprego e eu vou procurar um emprego. Qualquer outra bênção que eu preciso de Deus, se existe alguma coisa que eu posso fazer, eu vou fazer. É assim que nós esperamos. A vitória que nós precisamos que Deus nos dê. Versículos 19 e 20. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgados os gentios diante da tua face. Ponham-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Os inimigos de Davi aparentemente eram inimigos externos. Nações que estavam combatendo contra Davi. E enquanto Davi espera a vitória
que somente Deus poderia lhe dar, Davi ora a Deus continuamente para que Deus faça justiça. Ele pede para que Deus levante-se, ele pede para que Deus não permita que o homem, que os seus inimigos prevaleçam. Ele pede para que Deus julgue os gentios. Ele pede para que Deus infunda medo nos seus inimigos, para que as nações saibam que são formadas por meros homens. Enquanto nós esperamos pela vitória que nós precisamos que Deus nos dê, nós esperamos orando continuamente por aquilo que nós precisamos que Deus nos dê. Porque se eu não oro, isso aqui eu já falei algumas pregações atrás, se eu não oro continuamente é porque aquilo não parece ser tão importante para mim assim. Uma coisa que é importante para nós é uma coisa que sempre está na nossa mente. É algo que nós sempre nos lembramos. As coisas importantes para nós são aquelas que nós sempre nos lembramos. Se eu deixo de orar, se eu oro uma vez ou outra e depois eu me esqueço de orar, é porque para mim aquilo aparentemente não é importante. É necessário que eu mostre, em primeiro lugar, para mim que é importante. É necessário que eu considere importante o suficiente para todo dia orar por aquilo. E é necessário que eu mostre para Deus que aquilo é importante. Enquanto nós esperamos, nós devemos orar continuamente para que Deus faça justiça contra aqueles que nos oprimem. Ou se este não é o nosso caso, porque muitas vezes talvez não seja esse o nosso caso, talvez o nosso problema aqui não é que nós tenhamos inimigos que estão nos oprimindo, como no caso de Davi, nós devemos orar para que Deus demonstre a sua graça e misericórdia a nós, para que Ele nos dê vitória na circunstância que nós estamos enfrentando. Quem não é visto, não é lembrado. O problema é que nós nem sempre nos lembramos de louvar a Deus pelas vitórias que Ele nos deu no passado. Deus se fez visível a nós em Jesus. Na salvação que Ele nos deu e em todas as vitórias que Ele nos concedeu no passado. Então, se nós nos esquecemos de Deus, se nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus fez por nós, não é porque Deus não foi visto. Não, Deus se fez visível a nós em Jesus. O problema não está em Deus, o problema está em nós, que nos esquecemos que nós vimos Deus em Jesus e em tudo aquilo que Ele fez por nós em Jesus. Se nós vimos a Deus em Jesus, na salvação eterna que Ele nos deu e nas vitórias que Ele nos concedeu, nós devemos continuamente nos lembrar de Deus, porque, do contrário, nós seremos mal agradecidos. Nós devemos louvar a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós já e por tudo aquilo que Ele ainda fará por nós. Nós devemos render graças a Deus tanto pelas vitórias passadas quanto pelas vitórias que ainda não chegaram a nós, pelas vitórias que nós ainda esperamos. Nós devemos nos alegrarmos em Deus e testemunhar de Deus a todos, para que a nossa própria fé e esperança sejam alimentados. Nós devemos nos lembrar de Deus constantemente no meio das aflições e angústias, pedindo para que Ele cumpra nas nossas vidas as promessas que nós temos na palavra dEle, porque nós nunca devemos nos esquecer que em Jesus todas as promessas de Deus são sim e amém. Não se esqueça de nada que Deus fez por você e Deus não se esquecerá de ti. Talvez você tenha a impressão de que Deus tenha se esquecido de ti. Talvez seja essa a impressão que nós tenhamos. Mas essa é apenas uma percepção errada que nós estamos tendo
por causa da nossa pressa. Se você não se esqueceu de Deus, tampouco Ele se esqueceu de ti. Ore a Deus continuamente, sempre com gratidão, fé e esperança, tendo confiança que, assim como no passado, Deus agiu a teu favor, Ele vai continuar agindo a teu favor no presente e no futuro. Ele vai te dar mais e mais vitórias. Confie no justo juízo de Deus. Confie na misericórdia de Deus. Confie na graça de Deus. Louve a Deus pelas vitórias que Ele te deu no passado. Louve a Deus pelas vitórias que Ele ainda não te deu. Lembre-se de louvar ao Senhor pelas vitórias passadas e futuras, e Ele não vai se esquecer de ti. Lembre-se de louvar ao Senhor pelas vitórias passadas e futuras, e Ele não se esquecerá de ti. Amém.